Qual é a melhor sobremesa do mundo? Pudim. Pudim! Então hoje eu vou te ensinar uma receita de pudim que é a sobremesa preferida do Gabriel. E essa receita é muito fácil, não tem erro. Vão apenas 3 ingredientes no pudim, 4 digamos assim, porque depois tem a calda também. Enfim, são pouquinhos ingredientes e é muito fácil. É um pudim que é assado no forno. Então antes de começar, primeiro, vou pré-aquecer o meu forno, ele tá ali, ó. Vou ligar ele para deixar ele pré-aquecendo. Então eu venho aqui, vou girar o timer dele e vou colocar em 180 graus. Ligar o dourador também. E além disso, eu vou colocar uma chaleira de água esquentar. Depois você vai entender para que essa chaleira de água. Mas já tá aqui a minha chaleira no fogão e vou ligar aqui e vou deixar ela esquentando enquanto a gente prepara os ingredientes. E aqui, ó, estão os ingredientes, é pouquinha coisa mesmo. E o que vai nessa receita é muito simples. Uma caixinha de leite condensado, 3 ovos e leite que já está aqui na minha leiteirinha. Eu coloco também, mas essa parte é opcional, essência de baunilha. Depois eu te mostro todo esse passo a passo. Mas a primeira coisa é você quebrar os ovos. Então deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem agora a parte aqui e da receita. Vamos lá. Vou quebrando eles e já jogando aqui no meu liquidificador. Isso, filho. O meu ajudante aqui é muito bom. Vamos lá, mais um ovinho. Coloca aqui no liquidificador, filho. Pronto os ovos, agora eu só vou abrir aqui o meu leite condensado. Eu vou abrir a caixinha bem em cima, porque eu vou utilizar ela mesmo de medida. Então não precisa pegar outra coisa, a gente vai utilizar a própria caixinha do leite condensado de medida. Então eu vou abrir ela bem aqui em cima. Esse pudim é super fácil de fazer, é difícil você errar essa receita aqui. Fala, filho. Eu como um pouquinho. Não come nada, esse vai ter que ser todinho pro pudim. Então aqui, ó, uma caixinha de leite condensado, despeja todo aí no liquidificador. Já tô colocando direto aqui. Deixa escorrer um pouquinho, não precisa escorrer tão bem, porque agora a gente vai usar a caixinha do leite condensado de medida pro leite. Então uma caixinha bem cheinha, a mesma medida do leite condensado. E aqui essa parte que eu falei que é opcional, que é a essência de baunilha. Eu gosto de pôr porque dá um gostinho bem gostoso no pudim, mas coloca só um pouquinho, não coloca muito não, tá? Deixa eu até pegar uma colherzinha aqui, ó. Uma colherzinha assim, colherzinha de chá, e eu vou colocar uma colherzinha. Então eu coloco ela na medida do leite, que daí já mistura. Aqui está, então eu vou colocar aqui, e aqui eu vou dar uma mexidinha para pegar aquele resto do leite condensado. O Samuel tá dormindo desde que ele acordou, filho. Vai lá dar uma olhada pra mamãe. E agora, essa mistura aqui, coloco aqui dentro do meu liquidificador também. E é só isso. Acordou? Depois a mãe vai terminar aqui e a mãe já vai pegar ele. Pronto? Colocado os 3 ingredientes, agora eu vou bater esses ingredientes. Então agora eu venho aqui e eu vou bater esses ingredientes aqui. Vou deixar aqui reservado e agora vamos para a parte da calda. O que eu vou precisar para a calda? Eu faço a calda bem simples, só com açúcar derretido. Então faz um caramelinho de açúcar e eu vou derreter ele direto aqui na minha forma. Eu peguei essa forma aqui com furo para fazer o meu pudim. É uma forma comumzinha de alumínio. E depois eu mostro o truquezinho pra gente assar no forno. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derreter o açúcar direto aqui na minha forma. Vou trazer vocês aqui pra perto do meu fogão. Tô com a forma direto na boca do fogão aqui, ó. Já desliguei a minha água que já esquentou ali. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o açúcar aqui nessa forma. Quanto, Raquel? Ai, depende aí da tua forma, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar uma colher... 2, 3, 4, 5 colheres. Deixa eu colocar mais uma. O que eu cuido nesse pudim aqui? Uma vez eu fiz muita calda, muito caramelo. E o que aconteceu? Na hora que ele assou, essa calda ferveu e o pudim ficou todo quebrado. Então cuide também para não fazer um excesso de calda. Deixa eu pegar uma toalha para ajudar a segurar essa forma para eu não me queimar. Que agora esse processo aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou ligar o fogo aqui no fogo mais baixo e vou caramelizar esse açúcar aqui. E agora espera, então esse açúcar vai começar a derreter aqui na forma
e caramelizar ele. Daqui a pouquinho ele já começa a derreter, tá esquentando. Tem gente que prefere fazer o caramelo numa outra panela e colocar aqui. Eu derreto direto aqui na forma, só se a sua forma não pode ir no fogo assim direto. Mas essa aqui pode e é bem tranquilo. Ele já tá esquentando, deixa eu aumentar um pouquinho o fogo porque eu tô cuidando aqui. Coitada, essa minha forma tá toda torta já de tanto utilizar ela. Ó, começou a derreter o açúcar. Quando tá derretendo, vai mexendo, porque como essa minha forma aqui, ó, ela é de furo no meio, se eu não ir mexendo, ele vai queimar o açúcar aqui onde o fogo tá mais intenso e não vai caramelizar ele por inteiro. Tá caramelizando, cuida para não passar o ponto, o açúcar queima e fica amargo. Então, ó, cuida quando ele começa a dar esses pontos assim, deixa eu abaixar bem meu fogo aqui, já tá quase bom, só deixa ele dar mais uma douradinha. E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou jogar direto aqui na minha forma mesmo. Eu vou jogar um pouquinho de água. Cuida para não respingar só em você, que agora ele dá uma saltada aqui. Deixa ele só pegar um pouquinho mais de corzinha aqui. Jogar um pouquinho de água. Bem pouquinho. Só para ele transformar esse açúcar derretido numa caldinha. E agora eu deixo aqui mesmo no fogo, mexendo ele. Deixa eu pegar minha toalha aqui. Dá só para não queimar a mão. Vai mexendo até que ele fica a caldinha bem certinho. Nesse ponto aqui já tá bom. Como que eu sei, ó? Tá vendo? Ele pinga as gotinhas bem grandinhas. Aqui já tá pronto, eu já desliguei. Esse é o ponto dela. Agora deixa eu transferir aqui com vocês juntos. Vamos aqui para minha bancada novamente. Voltei aqui para a bancada, agora eu só vou fazer assim, ó, para a calda ficar tudo onde vai ficar o contato do pudim. Porque depois, se não der uma espalhadinha assim nas laterais, depois o pudim gruda e não desenforma. Então dá uma espalhadinha assim nas laterais, tudo onde vai ficar o seu pudim em contato aqui com a caldinha. E já tá prontinho essa etapa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa minha forma, então você vai precisar de duas formas. A do seu pudim e uma outra forma que a forma do seu pudim encaixe dentro dela. Porque nós vamos colocar esse pudim em banho-maria no forno. E aqui que nós batemos antes, despeja dentro aqui da sua forma. Prontinho. E agora eu vou cobrir com um papel alumínio. Então pega o papel alumínio que dá o tamanho da sua forma aí, coloca ele e põe ele bem certinho assim, ó, faz uma tampinha para sua forma. E existem, eu já vi algumas formas específicas de pudim com tampa, mas não precisa não, você consegue fazer em qualquer forma, fazendo essa técnicazinha aqui do papel alumínio. Você vai criar uma tampinha para sua forma, bem certinho. Aperta bem as lateraisinhas que fica bem certinho. E por que eu coloquei esquentar a água antes? Para já colocar água quente aqui na forma. Não coloca água fria, senão o tempo do teu forno vai demorar muito mais. Vai precisar aquecer primeiro a água para depois assar o pudim. Então agora, pego a minha chaleira aqui de água quente e despejo aqui para colocar em banho-maria. Cuidado para não se queimar. Pronto, agora eu vou levar pro forno. Deixa eu pegar mais uma toalha aqui para me ajudar a levar essa forma que já tá com água quente dentro. Agora ali no forno são mais ou menos 40 a 50 minutos em 180 graus. Meu forno tá com tanto aquecimento superior quanto inferior ligado, é mais ou menos esse tempo. Mas esse tempo ele pode mudar dependendo de como é o seu forno. Então antes de tirar o pudim, quando acabar os 40, 50 minutos, tira o papel alumínio e dá uma olhadinha se ele tá assado. É isso que eu vou fazer. Então eu corto o vídeo aqui e volto depois que o pudim tá assado para mostrar o resultado dele para vocês. O Gabriel vai desligar o forno, o pudim ficou ali 50 minutos e tá prontinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o pudim dali, tirar ele daquela forma de água, deixar ele fora da geladeira um pouquinho até que ele dá uma esfriada, para colocar na geladeira e aí depois desenformar. Gabriel, agora dá licença para mamãe que sai a forma com água muito, muito, muito quente, tá? Então cuida nessa hora de tirar, dependendo da forma que você usou, nem a minha baixinha aqui, ela fica um pouquinho perigoso. Vou tirar aqui, daí eu já mostro para vocês. Passar aqui um pouquinho o alumínio, cuida com o vapor. Ó, o pudim tá prontinho, tá assadinho. Agora eu vou tirar essa forma de dentro da outra. Agora eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu só dar uma destampadinha nele, ó. Tá assadinho, olha que lindo que tá.
Deixa ele aqui, agora um pouquinho ao vapor saindo com papel alumínio mesmo, fora da geladeira até ele dar uma esfriadinha aqui. Então deixa ele, esfria um pouquinho, vai pra geladeira e depois eu volto pra gente desenformar esse pudim. Pronto, o pudim já ficou na geladeira, já esfriou, ele não tá quente, gelado, mas já esfriou o suficiente pra gente desenformar. Vou baixar a câmera aqui agora pra vocês verem o processo e não ficarem me vendo. O Gabriel já tá tirando, pode tirar agora, filho. O Gabriel já tá tirando aqui o papel alumínio. Agora vamos ver como que ficou. Ó, e aqui tá o pudim. Uma dica para você desenformar ele antes é você pegar ou uma faca bem fininha, deixa eu pegar uma faquinha aqui, uma faca bem fininha ou uma espátula e dar uma desgrudadinha assim da beiradinha dele, que daí não corre o risco dele quebrar na hora de a gente desenformar. O meu pudim quebra porque essa minha forma aqui, ó, tá vendo? Ela é uma forma um pouquinho mais alta, sobra um bom espaço, então o ideal é que ela fosse um pouquinho mais baixa ou um pouquinho menor de diâmetro, que o pudim ficasse um pouquinho mais alto. Porque o que acontece aqui no impacto entre eu virar ele no prato, às vezes ele acaba quebrando. Mas faz parte, né? O importante é que ele fica gostoso, se não ficar tão bonito, mas ele vai ficar uma delícia. Então aqui eu vou dar só uma desgrudadinha, dar uma giradinha assim, ó, que eu sei que o pudim, ó, tá totalmente solto, tá vendo? Vou pegar um prato, vou desenformar nesse prato aqui mesmo. E agora tombar o pudim dentro aqui do meu prato. Deixa eu encaixar ele bem na forma que eu peguei um prato bem certinho do tamanho da forma. 1, 2, 3 e já! Calma, calma, deixa eu largar o prato aqui. Que lindo! E olha só, eu peguei um prato quase pequeno, a calda ficou saindo. Deixa eu tirar esse restinho da calda aqui que ficou na forma. E aqui está o nosso pudim. Deixa eu até aproximar para vocês verem que lindo ele ficou. E sem contar que além de lindo, é uma delícia. Então deixa eu pegar aqui uma espátula. Olha só, que delícia. Calma, filho. Você quer comer? Pera aí, vamos experimentar. Deixa a mãe virar a câmera. Segura o pratinho. Pronto. Aqui está o nosso pudim. E o Gabriel já vai experimentar. Ficou gostoso? Sim. É a tua sobremesa favorita? Sim. É? Deixa a mãe mostrar ali como é que ele fica. Ele ficou baixinho porque, como eu falei, a minha forma era um pouquinho grande para a receita. Então ele sempre fica baixinho assim. O ideal é fazer numa forma um pouquinho menor, com um diâmetro menor, que daí o pudim fica mais alto. Fica maravilhoso. Não deixa de testar essa receita aqui e me conta nos comentários. Se você, assim como eu também, era uma pessoa que não conseguia fazer pudim, depois que você conhecer essa receita aqui, você não vai mais errar. E se gostou do nosso vídeo, da nossa receita, não esquece de se inscrever aqui no canal. Curte esse vídeo também para que ele chegue a mais pessoas. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E hoje foi esse o pudim feito aqui. Até um próximo vídeo.